E aí galera, boa noite. Sempre tem esse delay, né, do começo do vídeo, porque eu confiro tudo se está funcionando, se o áudio está testando, que fica uma bolinha ali em cima, se está gravando, que fica uma segunda bolinha ali em cima, certo? Mas vamos lá, né? Para não ficar uma introdução sacal, vamos logo direto ao ponto, né? Pedir aqui só para lembrar no começo para você curtir, compartilhar o vídeo, comentar qualquer coisa, né? Ajudar a girar o algoritmo do canal. Mas vamos lá, começar, né? Do que se trata o vídeo de hoje. Eu quero, acredito eu, né? Assim como foi o vídeo do Adipotid, eu quero ser um dos primeiros, pelo menos a nível Brasil, a ser um dos primeiros a trazer esse tipo de abordagem, esse conceito, né, esse conteúdo, que seria basicamente a terapia de reposição androgênica, né, mais especificamente em homens. Em mulheres isso já meio que acontece, vez ou outra ali. Enfim, terapia de reposição androgênica, certo? E aqui vai um disclaimer, porque eu penso ser um dos primeiros, porque a única pessoa que eu vi falando sobre isso foi o Dr. Rômulo Jogaib, eu creio que seja assim que se pronuncia o nome dele, né? Ele é um médico aqui, brasileiro, médico do esporte, é um marombeiro também, é um cara que eu uso como referência de estudo, né? Gosto muito do conteúdo dele, inclusive vou deixar o link para o vídeo dele, né? Que serviu de base para eu trazer esse conteúdo, beleza? E assim, não quero pegar e repetir o vídeo dele, não quero que seja mais do mesmo, eu só quero expor meu ponto de vista, né? Também a respeito do assunto, certo? Então acho válido citar o canal dele, dar os créditos para ele também, como eu disse, né? Ele foi a primeira e única pessoa que eu vejo falando sobre isso, falando sobre algumas coisas. A questão da aplicação subcutânea também foi um dos primeiros que eu vi falando sobre isso a nível Brasil, certo? Então, para mim é um cara que é referência, eu acho muito válido citá-lo aqui. Mas vamos lá, terapia de reposição androgênica. Vamos entender o que é isso, como é que acontece, né? Uma terapia de reposição hormonal, né, seja por mulher, é aquela terapia que vai visar retomar os níveis fisiológicos hormonais, de hormônios sexuais, né, de quando a pessoa tinha ali na casa dos seus 20 anos, certo? Então imagine um homem ali com seus 60 anos, né, uma mulher já menopausada, 50, 60 anos, que quer voltar a ter seus níveis ali, seja de testosterona, seja de estradiol, na casa dos 20 anos. Né? Não necessariamente por motivos de shape, performance, mas por motivos de saúde e qualidade de vida. Né? Libido, humor, bem-estar, disposição, certo? Hormônios sexuais não estão ligados somente à parte sexual e à parte reprodutiva, né? Afinal de contas. E geralmente como é que isso é feito? Né? A maneira mais comum até então seria o quê? Em homens é a terapia de reposição de testosterona, né? Afinal é o hormônio fisiológico que a gente produz. Né? Enfim, produzido pelo testículo é a própria testosterona. Então, não tem muito segredo aqui nesse aspecto. Em mulheres, né, é que às vezes costuma mudar coisa ou outra. Via de regra, como que isso é feito? Né? Existe ali a administração de alguns anticoncepcionais, uma vez que essa mulher está menopausada e apresentando sintomas clínicos, né, de deficiência hormonal, digamos assim. Alguns médicos já entraram com o que seria essa terapia de reposição androgênica em mulheres, como? Eu já tive relatos de alguns administradores de dosagens baixíssimas diárias de, por exemplo, oxandrolona, coisa de 2,5 mg, estourando por dia, né? Mas lembrando, uma mulher menopausada, ela está com os níveis baixos de androgênios e hormônios do estradiol dela também, né? E androgênios e estrogênios. Então, se você dá oxandrolona, pode ser um pouco complicado, né? Você está repondo, bem entre aspas, não é que você esteja repondo, né? Você está jogando uma carga de hormônio masculino para essa mulher que está menopausada. Ao meu ver, isso não caracteriza exatamente uma reposição. Você está jogando hormônio ali. Agora, né, não é hormônio feminino, você está jogando hormônio masculino. O hormônio feminino já seria do anticoncepcional. Então, assim, é uma coisa que cabe discussão. Mas existe um relato, já vi sendo feito. Né? Não vou expor aqui minha opinião a respeito disso. Acho que precisa de um acompanhamento mais próximo, um maior estudo. Não vejo como uma maneira trivial, mas é fato que existe. Agora, se a gente passa isso para homens, né, será que teria alguma aplicação? Faz sentido? Não é invenção? Né? Será que seria possível? Então eu acho válido pelo menos trazer o conceito. Uma terapia de reposição androgênica é basicamente o quê? E se a gente repor esses hormônios androgênicos, se a gente repor a testosterona, que é um hormônio masculino, é um hormônio androgênico, com algum outro esteroide anabolizante dessa mesma classe, mais próximo seria o que? Uma androlona, né? Acredito eu. Você não vai repor testosterona com a boldenona, que é um hormônio androgênico, mas de uso veterinário, né? Mais próximo disso seria a androlona. É como se fosse uma TRT, mais uma TRN, é como se fosse um Deca-Only da vida, né? Só que em níveis fisiológicos. É justamente isso que eu quero abordar. E por quê? De onde que partiu isso? Aqui já vai uma premissa um pouco contra o que eu venho trazer. Por quê? Penso eu que o mais seguro seria realmente a testosterona, porque é o hormônio fisiológico, é o que o homem já produz, né? E da testosterona no homem vai vir o estradiol. E a gente sabe que precisa haver um equilíbrio, precisa haver um balanço, né, entre esses dois níveis hormonais, digamos assim. Agora, se a gente joga, né, uma androlona, por exemplo, pode ser que desbalanceie os níveis de DHT, né, que seria um subproduto metabólico da testosterona,
né? A nandrolona já vai reduzir em DHN de hidronandrolona, são outros 500, né? Não vai ter ali a mesma androgenicidade, isso também é importante, né? No contexto de reposição, a parte anabólica, a parte androgênica, né? Lembrando que isso aqui é fisiológico, não estou saindo da questão de shape, né? Estou partindo para a parte fisiológica e de saúde, níveis normais ali de um natural, de uma reposição, não supraposição, né? E a gente pode comprometer também os níveis de estradiol. Então, como que seria viável esse tipo de coisa? Vai depender da individualidade de cada um. Isso seria apenas um outro tiro, né? Que seria possível, enfim, o médico que está acompanhando essa pessoa, um endócrino, um médico do esporte que estaria acompanhando, seria apenas um outro tiro que poderia dar, porque a gente sabe que tem gente que é muito coringa, né? Tem gente que se dá muito bem com a Deca Only e tem gente que acha uma porcaria, né? Tem gente que odeia, faz uma vez para nunca mais, tem gente que faz um protocolo de Deca Only e dá muito bem, e dá muito certo. Então, por exemplo, vamos colocar como exemplos que talvez fique mais fácil. Lá na Ômega, na clínica que eu trabalho, né? Se eu for citar exemplo de 2 colegas e 2 amigos meus de lá. Não creio que tenha problema citar os nomes, mas, por exemplo, se a gente pegar o Davi e o João Vitor, os 2 são nutricionistas também, que trabalham lá, são meus amigos. O Davi é um cara que, naturalmente, do organismo dele, ele é um cara que não aromatiza muito. Então ele é um cara que já toleraria dosagens maiores de testosterona, sem gerar esse desbalanço do estradiol passar. Sem precisar entrar com um inibidor de aromatase, com um SERMs, um tamoxifeno, seja o que for, sem precisar entrar com a medicação para segurar esse estradiol que está passando da conta, e nisso a gente entrar naquele conceito de polifarmácia. Tome isso daqui, mas tome isso daqui para conter danos. Não, tome isso daqui, mas tome esse protetor. Né? E assim a gente vai empilhando medicações. Isso não é o cenário ideal. Já no caso do João Vitor, ele é um cara que naturalmente já vai aromatizar mais. Por mais que ambos tenham um percentual de gordura baixo, que a gente sabe que isso vai influenciar, né? Enfim, a enzima aromatase é muito expressiva no tecido adiposo, então quanto maior o percentual de gordura, mais a pessoa tende a aromatizar, né? É por isso que um obeso pode desenvolver um hipogonadismo secundário, mas não vamos fugir aqui do tema, né? Voltando ao exemplo. Davi já é um cara que normalmente, né, fisiologicamente, do organismo dele aromatiza menos, então ele tolera dosagens de testosterona maior. O João Vitor já é um cara que aromatiza mais, então 200mg para ele, opa, às vezes já estoura um pouquinho de ginecomastia, certo? Então, assim, talvez nesse segundo cenário, é um cara que não tolera muito bem uma carga de testosterona. Talvez até em nível de reposição, isso teria que ser feito o teste, né? Talvez até em nível de reposição, esse cara tenha alguma oscilação. Talvez pode ser que esse estradiol saia de controle, não fique fisiologicamente ali pareando, certo? Muitas vezes, o que acontece? Ainda que essa relação de estradiol não saia do controle, às vezes o próprio paciente fica como se fosse uma espécie de TPM masculina, né? Enfim, a mulher do cara está reclamando que ele está com muita oscilação de humor, o cara está estressado, está com oscilação de libido. Dentro do próprio protocolo da testosterona, tem maneiras da gente resolver isso, né? Geralmente, mudando o éster, isso já é um pouco mais difícil porque está limitado as opções de éster que a gente tem em pharma grade, né, de farmácia, hoje em dia. Mas assim, alterando a frequência de aplicação, mexer na dose é um pouco complicado, porque a gente está falando de uma dose praticamente fixa, né, de TRT, então a margem é muito pouca para mexer nisso. Mas frequência de aplicação, trocar o éster, tem o que fazer. Mas assim, o que eu quero trazer não é melhor ou é pior, é apenas mais uma opção, entendeu? Talvez se esse cara não está se dando bem com a testosterona, seja porque não está pareando ali com o estradiol dele, seja porque esse cara está tendo muita oscilação, enfim, seja qual for o motivo, se é que isso vem acontecer, por que não tentar entrar com a nandrolona e ver no que dá? Talvez se esse cara fisiologicamente no TRT dê certo com a nandrolona, ele se sinta bem, porque tem gente que destrói libido e vai embora tudo, né? Acaba com a qualidade de vida da pessoa. Algumas pessoas relatam se dar bem. Isso já seria um forte candidato para um Deca Only. Uma vez, se for o caso dele passar para a dosagem suprafisiológica, entendeu? Então é basicamente esse o conceito que eu queria trazer. Não é julgar se é melhor X ou é melhor Y. Se é melhor você repor com a testosterona, que é o mais fisiológico, via de regra, é o mais comum, né? Mas assim, não tratar como se fosse invenção de moda você jogar no nandrolona, é apenas dar um tiro a mais, né? O que eu estou querendo aqui dar minha opinião, se for para sintetizar, é basicamente a gente tem a terapia de reposição androgênica e dentro dessa caixa aqui a gente tem a TRT, né, que seria com testosterona. Mas por que não, se assim o médico decidir, né, já seria uma coisa meio off-label, por que não tentar uma TRN da vida? Uma terapia de reposição com nandrolona? Ah, é fisiológico? Não é fisiológico. Da mesma forma que você dá androgênios, né, você dá 2,5 miligramas por dia para uma mulher menopausada, também não é nada fisiológico. Isso muitas vezes dá certo, né? Então assim, coisas com hormônio, tem como a gente prever, claro, né, você não vai dar tiro ali no escuro, né? Muitas vezes não tem que ser tão preciso, tão sniper, mas assim, apenas abrir mais as possibilidades, né? E era basicamente o assunto que eu queria trazer. Como eu disse, espero conseguir ser um dos primeiros a abordar isso, né? Junto do Dr. Rômulo Jogaib. Lembrando, dê uma passada no link que eu vou deixar aqui
na descrição do vídeo, certo? Ou nos comentários, enfim, vou deixar aí o link. Deem uma olhada também no que ele tem a dizer a respeito desse assunto. Enfim, fica a ideia, né? Não a sugestão, mas apenas a ideia aí para discussão. Beleza? E por fim, galera, quem não me conhece, certo? Eu sou o Pedro. Trabalho como nutricionista aí já há alguns anos, aqui em Fortaleza, né, capital do Ceará. Eu trabalho numa clínica clínico-esportivo, né, sou nutricionista clínico-esportivo, trabalho numa clínica de saúde, de performance, mas antes de nutricionista sou também um humilde marombeiro, aí, já tenho meus humildes 9 anos de treino, né, e realmente tenho paixão e entusiasmo por estudar esse tipo de coisa, seja nutrição, seja treinamento, seja essa parte hormonal, às vezes me aventuro com questão de neurologia, imunologia, enfim, né. A gente tem que ser autodidata hoje em dia. Então, peço que se tiver interesse, mais uma vez, né? Conheça meu trabalho, veja os links aí que eu deixo. Né? Você me ajuda bastante se você curtir, compartilhar, fizer girar todo o algoritmo, seja de YouTube, de Instagram, enfim. E deixa aí tua opinião, teus comentários, beleza? A comunidade aqui é nossa. E é isso, galera. Um forte abraço e eu vou ficando por aqui. Valeu e tamo junto.